Este livro se chama O Segredo da Unção, acessando o poder de Deus para andar em milagres. E Deus me instruiu a escrever este livro porque essa unção que Ele me confiou, Ele quer que eu a libere livremente, assim como me foi dada de graça para todos vocês. Muitas pessoas não sabem disso, mas Deus realmente quer usar todos vocês, todos os filhos dele, na unção, que é o poder dele. A Bíblia diz: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, expulsarão demônios." Esses são alguns dos sinais. Então, isso nos mostra que todos os que creem devem andar no poder de Deus. Todos os que creem devem ser verdadeiros vasos de Deus, não apenas Deus em palavra, mas Deus em poder. Mas há revelações, segredos, chaves e mistérios sobre como acessar a unção. Então, Deus me revelou isso, e é por isso que tenho visto os frutos que tenho visto na minha vida. A unção na minha vida e no ministério não simplesmente apareceu, mas Deus abriu meus olhos e me revelou como acessar a unção, como ser um vaso no qual Deus queria derramar a unção, alguém em que ele pudesse confiar a unção. Então, é sobre isso que este livro fala. Eu sei que muitos de vocês já o adquiriram e já o leram. Se ainda não o fizeram, eu recomendo fortemente. Eu os encorajo e, como sua pastora, apóstola, eu os instruo. Isso é dever de casa. Adquiram e leiam. Isso é muito importante. E agora também temos uma versão em áudio onde vocês podem escutá-lo. Ele está disponível online, no Amazon e em outras plataformas. Também temos cópias físicas aqui. Mas na semana passada comecei uma série de ensinamentos com base neste livro, aprofundando mais nos segredos que são revelados nele. Amém? Então, no domingo passado, eu ensinei uma mensagem chamada Eficaz na Unção. Eu ensinei como ser eficaz na unção. Se você não assistiu essa mensagem na semana passada, vá conferir. Está no nosso canal do YouTube, Igreja 5F, e também no meu canal pessoal. Então, hoje, no capítulo 3, o capítulo 3 se chama O Custo da Unção. E eu vou ensinar sobre uma das áreas desse custo. Então, para que Deus queira te ungir, Ele precisa confiar em você. E o que Deus está procurando para ver se pode confiar em você, Ele não está olhando para os seus credenciais. Quantos anos você é cristão, se você foi para um seminário teológico. Não está olhando em uma lista de atividades religiosas. Ele está olhando para uma única coisa: o seu coração. Ele vê o seu coração. Você não pode esconder nada de Deus, Ele vê. E esse é o único lugar onde Ele está olhando. Ele não está olhando quão bem você fala. Ele não está olhando para a sua aparência, sua altura ou sua origem. Ele não está olhando para quem são seus amigos ou seus contatos. Nada disso. A única coisa que Ele está olhando é o seu coração. E Ele está procurando um coração que Ele possa confiar. Ele está procurando um coração onde Ele possa dizer: eu sei que se eu colocar a unção aqui, eu posso confiar nesta pessoa. O rei Davi foi um dos servos ungidos de Deus, escolhido por Deus, não escolhido pelos homens. Diferente de Saul, que foi escolhido porque o povo queria um rei, mas isso não era o que Deus queria. Davi foi realmente escolhido por Deus, um vaso ungido. Então, Davi é um ótimo exemplo para olharmos e perguntarmos: o que Davi tinha que chamou a atenção de Deus? Por que Deus escolheu Davi? Amém? Em Atos capítulo 13, versículo 22, diz que Deus levantou para Israel
Davi como rei. E sobre ele Deus testemunhou, dizendo: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então aqui nós temos informação privilegiada sobre o que Deus está procurando. Ele não escolhe as pessoas aleatoriamente. Podemos ver claramente, através dessa passagem, o que ele está procurando. E diz ali: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará toda a minha vontade, porque ele busca o meu coração. Este é o maior segredo que eu posso te dar. É simples, é claro, está bem ali. Deus está procurando pessoas que realmente busquem o coração dele. Isso significa não buscar o próprio coração, certo? Isso que significa. Mas segundo o coração de Deus, que significa dizer: Deus, o que você quer, não o que eu quero. O que eu quero fazer da minha vida? Não. Deus, o que você quer fazer com a minha vida? Não. Quais são os meus sonhos? Não. Deus, quais são os seus sonhos? Como eu posso fazer parte deles para que se tornem realidade? Não. Qual é a minha vontade? Não, mas sim, Deus, qual é a sua vontade? Mudar o foco dos seus próprios desejos para os desejos de Deus. Isso é o que significa ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Mateus, capítulo 22, versículo 36. Agora sabemos, certo? O coração de Deus é o que devemos buscar. O que isso significa? Bom, buscar o coração de Deus significa querer tudo o que Ele quer. E é nisso que sua mente e seu coração devem estar todos os dias. Você nega os seus próprios desejos egoístas, os seus próprios sonhos, a sua própria vontade, para ter o que Deus quer, para fazer o que Deus quer. O maior gesto de amor para Deus. Agora, antes de entrarmos nesse ponto, quando você busca o coração de alguém, significa que você o ama tanto que deseja agradá-lo. Quando você ama alguém profundamente, sua mente pensa: o que o abençoa? O que o faz feliz? Talvez você esteja em uma loja e pense: quero comprar algo que essa pessoa gosta, em vez de pensar: quero comprar algo para mim. E você pensa mais nela do que em você mesmo, certo? E isso traz muita alegria, porque você ama tanto essa pessoa. Isso te dá mais alegria do que comprar algo para si mesmo, certo? Isso te dá mais alegria, mais do que comprar algo que você quer. Quando você realmente ama alguém, tanto assim, talvez isso aconteça com seu cônjuge, seu melhor amigo ou seu filho, certo? É assim que deve ser com Deus. Então, qual é a linguagem do amor de Deus? O que mais toca o coração dele? O que o mais deixa feliz? Porque é assim que você pode demonstrar o melhor amor a ele, não da forma que você quer mostrar amor a Deus. Muitas pessoas têm suas rotinas e zonas de conforto no relacionamento com Deus. Elas pensam: tenho minha rotina de oração, de leitura da Bíblia, de adoração, de jejum, mas não estão realmente buscando o coração de Deus. Estão amando a Deus do jeito que querem amá-lo. E Deus ama quando fazemos todas essas coisas. Amém? Mas não podemos apenas pensar em como queremos demonstrar amor a Deus. Temos que realmente olhar para o coração dele. O que está tocando o seu coração agora? Não qual é a rotina com qual estou confortável, que me faz sentir um bom cristão.
Não. O que o Senhor quer? Então, a linguagem do amor de Deus, o que toca mais o coração dele, é a obediência. Obediência. Isso é o que toca mais o coração de Deus. Então, às vezes, orar, ler a Bíblia e adorar é obediência. Mas às vezes, fazer algo para Deus, servir a Ele na igreja, servir ao próximo, isso é obediência. Então você precisa estar sintonizado com Deus para perguntar: o que o Senhor quer que eu faça agora? Porque eu estou buscando o seu coração, não uma agenda religiosa cristã. Eu estou buscando o seu coração. Isso é o que mais toca o coração de Deus, obediência. E vemos isso quando voltamos a outra passagem. Quem fará toda a minha vontade? Isso é o que Deus se importa. Deus vê quando Davi busca o meu coração, porque ele está buscando o meu coração e o meu coração é que ele me obedeça, ele será sensível. O que Deus quer agora? Qual é a vontade de Deus? Eu vou fazer. Portanto, ele fará a minha vontade. Amém? Vamos para o próximo versículo. Mateus 22:36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei de Moisés? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Os discípulos estavam perguntando a Jesus: Jesus, o que mais toca o seu coração? O que é mais importante para nós fazermos? Eles estavam buscando o coração dele naquele momento. Amém? Eles estavam perguntando: o que é mais importante para ti? Quais são os desejos do teu coração? E ele nos deu a resposta. Ele nos deu a resposta. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Agora perceba que não diz que eles têm que sentir essas coisas. Diz quais são os maiores mandamentos. Então, isso é um mandamento. Agora, sentimentos não funcionam por mandamentos. Um mandamento significa que isso é uma ação. Você está realizando uma ação. Deus diz para fazer isso, então eu estou fazendo isso. Então, isso significa que nós realmente podemos amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente. Nós realmente podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você não precisa esperar pelos seus sentimentos para amar, se esses são realmente mandamentos, e eles são. Bem, isso é uma boa notícia, certo? Já que os sentimentos são instáveis. Isso está libertando muitas pessoas agora porque vocês têm esperado pelos seus sentimentos porque querem fazer algo, vocês querem amar a Deus bem, vocês querem amar as pessoas bem, mas muitas vezes não sentem vontade. E vocês se sentem presos. Vocês pensam: o que eu preciso? O que eu faço? Bom, esta é a boa notícia. Eu estou dizendo hoje que não se trata dos seus sentimentos. Você pode fazer isso. Deus está instruindo, faça isso, e isso significa que você pode fazer. Aleluia! Aleluia! Então, buscar o coração de Deus é realmente tão simples. Diz toda a lei e todas as exigências dos profetas baseiam-se nesses dois mandamentos. Então, Deus basicamente está dizendo: não é complicado, não complique demais. O que tocará meu coração? Tudo o que eu quero que você faça são essas coisas. Todo o resto seguirá se você puder focar em fazer essas duas coisas. Todos os dias. Essa é a sua principal intenção: amar a Deus e amar as pessoas todos os dias. Isso é tudo que você precisa se preocupar. Isso é tudo em que você precisa focar. Não é libertador isso? É tão simples. O reino de Deus é simples. Os caminhos de Jesus são realmente simples. Aleluia.
Então, ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua mente. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, eu passei por muitas coisas difíceis, passei por muita perseguição, passei por ataques cruéis, traições e mentiras inventadas contra mim, falsas acusações. Elas realmente doeram, porque eram o oposto do que é verdadeiro. E tudo isso aconteceu durante um tempo em que eu estava verdadeiramente rendida a Deus como nunca antes e andando em obediência a Deus como nunca antes. Então doeu extra forte, sabe? Porque eu estava vivendo naquela época uma vida de sacrifício. E naquele momento, eu estava sendo atacada, ferida e sofrendo falsas acusações, o que realmente é doloroso. E quando tudo isso estava acontecendo, quando tanta perseguição estava se levantando contra mim, e até hoje. Mas eu estou falando de um tempo específico. Um tempo específico em que foi ainda mais difícil, quando foi a maior perseguição que já enfrentei e publicamente. O que me manteve forte e me fez continuar foi buscar o coração de Deus. Foram esses dois mandamentos nos quais eu me foquei. Eu já estava focada neles há anos naquele momento. Então se tornou natural. Eu não precisava me esforçar muito. Eu fui transformada. Então era simplesmente natural. E focar nessas duas coisas me fez superar isso. Porque Deus estava me chamando para perseverar. Deus estava me chamando para ministrar ao seu povo. Deus havia me confiado uma unção para liberar ao seu povo. E as pessoas precisavam de libertação, precisavam de cura, de salvação. E Deus escolhe trabalhar através de pessoas, através de vasos. Então, enquanto eu estava passando por perseguição, um tempo muito difícil, eu fui mantida forte. Porque quando você passa por tempos difíceis, muitas pessoas têm dificuldades porque estão pensando em si mesma. Elas pensam em como elas parecem. Elas pensam em como os outros as veem. Elas pensam: meu Deus, as pessoas estão acreditando nessas mentiras sobre mim. Eu não suporto isso. Elas começam a pensar: pobre de mim, estou fazendo todas essas coisas grandiosas. E eles estão acreditando em mentiras, ninguém está vendo, eles deveriam estar vendo o que eu estou fazendo. Esse orgulho começa a surgir, quando na verdade somos chamados para sermos homens e mulheres sem reputação, como Jesus, e fazer tudo para a plateia de um, Deus. E Paulo diz: se eu estivesse agradando aos homens, homens e mulheres, eu não seria um servo de Deus. Paulo realmente diz que, para ser um verdadeiro servo de Deus, você não pode agradar os dois, as pessoas e Deus ao mesmo tempo. Então, isso significa que não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as pessoas pensam, não importa as mentiras que as pessoas acreditam e as formas estranhas como pensam sobre você. Pensando que você é uma bruxa ou algo assim, pensando que você fez coisas que você não fez, todas essas coisas estranhas. Não importa. Nem 1%. Porque tudo o que importa para você é o que Deus pensa sobre você. Você é um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você está buscando o coração dele, então as pessoas podem estar dizendo essas coisas sobre você, olhando para você de um jeito estranho. Não importa, você morreu para si mesmo. Você não se importa com o que as pessoas pensam sobre você. Deus diz: eles me odiaram, então eles também vão odiar você. Você será odiado. Não é segredo, você será perseguido. Isso faz parte. Isso não deve nos distrair ou nos abalar. Isso não nos impede de cumprir nosso propósito e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Só precisamos continuar e ignorar isso, ignorar o que as pessoas pensam, ignorar o que as pessoas dizem e negar nossa carne que se importa tanto com o nosso ego. E apenas buscar o coração de Deus.
É aí que as pessoas se perdem. Elas não conseguem simplesmente buscar o coração de Deus. Elas estão buscando o seu próprio coração, sua própria imagem, seu próprio ego e acabam ficando presas. Mas se você realmente conseguir morrer para si mesmo, morrer para a sua carne, render tudo, perder sua vida, como a Bíblia diz, você será capaz de permanecer firme. Você será capaz de não pecar naquela tentação, naquele ataque. Pecando ao tentar se defender, pecando ao revidar, ao ir olho por olho, pecando ao não carregar os frutos do Espírito Santo, de humildade, de pureza, se tornando orgulhoso e se tornando ofendido. Você está buscando o coração de Deus. Você só vê, Deus, seus olhos estão em mim. Você está feliz comigo, Senhor? Então eu estou feliz. É tudo o que eu quero. É aí que Deus quer que seus olhos estejam. Em meio a toda essa bagunça que acontece, em meio a toda a perseguição que acontece, olhos em Deus. Foi isso que eu fiz. Foi isso que me manteve forte. Foi isso que me impediu de revidar olho por olho contra as pessoas, quando as pessoas falavam contra mim, de me defender e dizer: não, essas são as verdadeiras intenções dessa pessoa, sabe? Foi isso que me impediu de fazer tudo isso. Foi isso que me manteve pura e humilde, e cheia de paz e alegria. E me manteve forte para continuar com o trabalho que Deus me chamou para fazer. Esse é o segredo. Eu mantive meus olhos no coração de Deus. E eu vi os olhos de Deus orgulhosos de mim. Eu vi os olhos de Deus dizendo: estou orgulhoso de você. Estou te levando pelo fogo e você está indo muito bem. Continue bom trabalho. Eu vi ele torcendo por mim. Eu vi ele se orgulhando de mim por passar por algo mais difícil do que eu já havia passado antes. E eu experimentei um novo nível de intimidade, um novo tipo de lugar secreto com ele. Porque só ele conhece meu coração por completo. Só ele sabe a dor que eu estava passando. E eu não fui chamada para reclamar, eu não fui chamada para desabafar. Deus não queria que eu fizesse essas coisas, reclamar, desabafar. E, para ser sincera, simplesmente falar sobre o quão doloroso isso foi. Não, Deus me chamou para falar vida. Deus me chamou para manter a alegria do Senhor. Então, isso significa que eu não posso reclamar. Isso significa que eu não posso falar palavras de morte. Eu preciso manter meus olhos em Jesus. E eu preciso manter minha boca fechada sobre outras pessoas que estão me prejudicando. Então, só Deus podia ver meu coração. Só Deus sabia da dor. Porque eu não podia realmente expor tudo para ninguém. Porque Ele não queria que eu fizesse isso. Amém? Ele não queria que eu falasse palavras de morte. Só Deus podia ver. Então, esse foi um novo nível de intimidade, e essa foi a coisa mais difícil que eu já passei, quando eu passei por um período de perseguição profunda. Foi a coisa mais difícil que eu já enfrentei. Foi a coisa mais difícil que eu já passei. Então, obedecer a Deus quando foi a temporada mais difícil de todas traz um novo nível de intimidade. Porque quando você pode ouvir Deus com precisão, apenas renovando sua mente, você pode ver que Deus vê. E Ele está orgulhoso. E Ele está orgulhoso de você em um novo nível. Mais orgulhoso do que antes, porque você está fazendo algo mais difícil do que já fez antes por Ele. Então eu mantive meus olhos fixos no coração de Deus e recebi o seu amor, recebi suas palavras de encorajamento, recebi seu orgulho sobre mim. Isso me ajudou a manter minha paz, mesmo através das lágrimas. Isso me ajudou a manter a alegria do Senhor. Isso me ajudou a ser forte e continuar fazendo o que Ele estava me chamando para fazer, quando os sentimentos queriam apenas relaxar, tirar férias, fugir. Mas Ele estava me chamando para continuar avançando e trabalhar arduamente para Ele. O que me manteve forte foi buscar o coração dele, manter meus olhos nele, no coração dele. Como Deus quer que eu fale? Como Deus quer que eu reaja a isso? O que o Senhor quer, Senhor? Ah, o Senhor quer que eu fique em silêncio? Ah, o Senhor quer que eu fale com compaixão para com os meus inimigos? Com bondade para com os meus inimigos?
O Senhor quer que eu os abençoe constantemente buscando o coração dele, através de todo esse tempo difícil, momento a momento, dia após dia, buscando o coração dele. É assim que se mantém o coração puro. É assim que se obedece e mantém os frutos do Espírito Santo, sem ceder ao pecado de falar palavras de morte. Falar contra as pessoas e se ofender, deixando o coração se agitar e se encher de raiva e se ressentir. É assim que se busca o coração de Deus. Aleluia! E é isso que Deus está procurando, porque o diabo quer te parar no meio do caminho quando Deus te unge. Quando Deus derrama a unção sobre você, você enfrentará ataques como nunca enfrentou antes. Estou falando por experiência. Eu nem poderia imaginar o ataque que estava enfrentando. E fico feliz que meu pai espiritual, o profeta Jordevi, que definitivamente vê e definitivamente viu que isso estava vindo e que já passou por isso. Fico feliz que ele não tenha me contado exatamente o quão ruim seria, porque eu poderia ter desistido, poderia ter vivido em medo. Mas quando passei por isso, mantive minha paz e alegria, porque mantive meus olhos em Deus. Valeu a pena. Valeu cada segundo. Aleluia. A vitória, a recompensa, a aumento da unção. Então, não estou querendo assustar ninguém, só estou dizendo que as coisas ficam reais. Não vou mentir para você, fica realmente desconfortável. É injusto. Deus é um Deus de justiça, mas Deus é um Deus de justiça no tempo dele. Eu aprendi isso. Um Deus de justiça no tempo dele e não no seu tempo. Você quer justiça agora, no segundo seguinte, ou pelo menos no dia seguinte. Vamos lá, pelo menos no mesmo ano. Não? Ele é um Deus de justiça no tempo dele. Olhe para José. José foi jogado no poço, ele foi para a prisão, ele foi vendido como escravo, e isso durou anos, até que a vindicação veio. Davi foi perseguido por Saul por um bom tempo, um longo tempo, até que a justiça veio para ele. Deus é um Deus de justiça, ele é um Deus de justiça. Mas é no tempo dele. Então, essa é a parte realmente difícil. Essa é a parte onde você tem que morrer para si mesmo e morrer para o que as pessoas pensam sobre você, porque você pode ter pessoas pensando errado sobre você por um longo tempo. Você tem que aprender a simplesmente morrer para si mesmo e não se importar. Apenas buscar o coração de Deus. Acostume-se a ser odiado. Acostume-se a ser incompreendido. Isso não importa, porque nós buscamos apenas o coração de Deus. Então, uma vez que você é ungido, uma vez que Deus confia a você a unção, você vê o quão poderoso a unção é? A unção é a coisa mais perigosa para o reino do diabo. A mais perigosa. É o que o diabo mais odeia, porque é a única coisa que pode destruir o reino dele. A unção destrói o jugo. Podemos dizer também, a unção destrói demônios, a unção destrói todas as obras do diabo, a unção destrói o reino do diabo. É tudo a mesma coisa. Mas pregações bonitas sem poder não destroem o reino do diabo. Orar com toda a sua força e poder, mas sem ser pelo Espírito, não destruirá o reino do diabo. A unção é a única coisa que destrói o reino dele. Então, quando você realmente carrega a unção, o diabo leva isso a sério e faz de tudo para te parar no meio do caminho e te derrubar. Então, com certeza, ele enviará ataques, e os maiores virão na forma de perseguição através de outras pessoas. Nós, como humanos, tendemos a nos importar muito com o nosso ego. Muito mesmo. E é por isso que o diabo age dessa maneira, porque ele sabe. Ele sabe o quão difícil é para a humanidade ser humilde e viver sem reputação. Então, ele ataca nessa área de perseguição,
usando pessoas para falar contra os servos de Deus, espalhar mentiras, inventar coisas, distorcer os fatos, porque ele sabe que isso atinge o ponto fraco: ego, orgulho. E o diabo está esperando que você peque. Quero dizer, ele está esperando que você peque nessa área. Isso vai interromper o crescimento da unção em você, vai te desacelerar. Você pode se arrepender e Deus pode continuar derramando sobre você, sabe? Mas é a pureza de coração que libera a unção. A pureza de coração, a humildade, a simplicidade, como uma criança. Humildade. Quando falamos de pureza, é disso que estamos falando. Ser humilde. Apenas querer a vontade de Deus. Eu não me importo com mais nada, com o que as pessoas pensam de mim. Eu não me importo com os meus sonhos. Eu só quero a vontade de Deus. Isso é pureza. Pureza de coração. Isso é o que Deus está procurando, essa pureza de coração. É isso que libera a unção. É quando Deus derrama poderosamente a unção sobre alguém, quando a pureza de coração está presente. Então, o diabo quer encontrar orgulho restante e trazê-lo à tona, para que o orgulho que você escondia antes agora possa ser exposto, para que você haja com orgulho, haja com ofensa, e não demonstre os frutos do Espírito Santo de humildade, pureza e amor. Então, é por isso que temos que buscar o coração de Deus. Deus está olhando para isso. Eles estão buscando o meu coração? Eles renunciaram ao seu ego? Eu preciso que isso esteja lá, Deus está dizendo. Porque quando eu derramar essa unção, a prova virá. A prova virá e eu não quero que eles sejam orgulhosos, que não demonstrem os frutos do Espírito Santo, que me representem mal e falhem no teste. Antes de começar a derramar a unção, ele precisa ver isso. Porque ele sabe que, caso contrário, você não passará nos testes. E ele continua procurando isso, ele continua buscando mais disso, essa pureza de coração. Que você não se importe com o que as pessoas pensam, que você só se importe apenas com o que Deus pensa. E ele vai te testar nisso repetidamente para que ele possa derramar mais e mais e mais. E ele derrama um pouco, então ele te testa e observa como você reage. Você será humilde? Você será puro? Ou você se importará com o que as pessoas pensam? E então você passa no teste e ele derrama mais. E então ele traz outro teste. E esse é um teste mais difícil. Mas ele já te transformou mais, então você pode passar por ele. Mas, no fundo, é sempre esse grande teste. Esses são os maiores testes mais difíceis. Existem outros testes que Deus permitirá no período de refinamento para que ele possa derramar a unção sobre você e continuar derramando mais e mais. Mas esses são os principais, os grandes desafios. Amém? Aleluia. Então, qual é a maior paixão de Deus? Então, buscar o coração de Deus, o que significa? Bem, qual é o coração de Deus? Qual é a paixão de Deus? Pelo que ele é apaixonado? O que ele ama mais? Sim, você acertou. O povo dele não é um mistério, está claro. Ele deixou claro qual é o seu coração. Ele ama seus filhos. Sua maior paixão é ver as pessoas nesta terra, nossos amigos, nossa família e até mesmo os desconhecidos de todas as nações, jovens e velhos. Ele quer vê-los conhecendo o seu amor. Ele quer ver seus olhos se abrindo para o seu amor. Ele quer que eles o encontrem. Ele quer que sejam salvos. Ele quer a salvação deles. Ele quer que as obras do diabo sejam destruídas em suas vidas. Ele quer libertação e cura para eles. Esse é o coração simples de Deus. Esse é o coração inteiro de Deus, seu povo. Seu amor por seu povo. Mas as pessoas dizem, há tantos cristãos que estão esquecendo o segundo mandamento que a Bíblia diz que é igualmente importante ao primeiro. Se você ama a Deus, você tem que amar o povo dele. E realmente amar o povo dele, e não apenas amar as pessoas que são fáceis de amar.
Mateus, capítulo 5, versículo 43. Vocês ouviram a lei que diz: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos de seu Pai Celestial, pois ele faz o sol brilhar tanto sobre os maus quanto sobre os bons, e envia chuva para o justo e os injustos. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que recompensa há nisso? Isso não é difícil, Deus está dizendo. Até mesmo os cobradores de impostos e corruptos fazem isso, ou seja, até mesmo as pessoas que não são de Deus conseguem amar aqueles que são fáceis de amar. Se vocês são gentis apenas com seus amigos, como são diferentes de qualquer outra pessoa? Até os pagãos fazem isso. Mas vocês devem ser perfeitos, assim como seu Pai Celestial é perfeito. Isso é o que significa amar as pessoas. Existem pessoas por aí que estão longe de Deus, existem pessoas que fazem coisas más contra você, mas adivinhem, Deus ainda quer que você as ame. Deus ainda as ama. E não é seu trabalho julgá-las, seu trabalho ser o juiz, não é seu trabalho puni-las, não é seu trabalho fazê-las enxergar seus erros, não é seu trabalho garantir que elas colham o que semearam. Você tem apenas um trabalho sobre a vida dessa pessoa, sobre seus amigos e inimigos, sobre aqueles que fazem o mal contra você e contra os outros. Você tem um único trabalho: amá-los. Esse é o seu único trabalho: amá-los. Aleluia. Amém. É muito simples. E se pudéssemos simplesmente fazer isso todos os dias, tornar isso nossa intenção, isso é tudo o que Deus quer que eu faça: amá-lo e amar o seu povo. Medite nisso. Renove sua mente de novo e de novo. Ame a Deus e ame as pessoas. Busque o coração dele. Se importe com o que ele pensa. Se importe com o que ele quer que você faça. Se importe com os sonhos dele e ame seu povo. Esse é o coração dele. É por isso que ele é apaixonado. Eu quero adotar o coração do meu pai. Eu quero adotar o coração do meu pai. Eu quero me importar com as coisas com quais ele se importa. E isso é seu povo. Eu quero amar o seu povo. Você pode ter esse tipo de oração ao invés de orar pelos seus próprios desejos egoístas? Ao invés de orar para que seus inimigos recebam o que merecem? Você pode orar esse tipo de oração ao invés de orar por vindicação para si mesmo? Você pode orar esse tipo de oração? Deus, eu quero amar o seu povo, todo tipo de pessoa do seu povo. O Senhor quer que eu ame os meus inimigos? Deus, eu quero amar os meus inimigos. Ajude-me. Ajude-me a amar os meus inimigos, Senhor. Então, é assim que você recebe esse coração, renovando sua mente com isso. Não é complicado. Você não precisa ir para a escola bíblica para isso. Ame a Deus e ame as pessoas. É por isso que Deus está usando as coisas fracas e tolas. Ele não precisa de todas essas coisas sofisticadas. Ele só precisa de alguém que esteja atrás do coração dele, que o ame de verdade, que o ame verdadeiramente e que ame verdadeiramente o seu povo. Isso é tudo que ele está procurando. Tão simples. Então, quando algumas pessoas fizeram coisas más, coisas ruins para mim, eu renovei a minha mente. Eles são filhos amados de Deus. E Saulo fez coisas ainda piores do que essa pessoa está fazendo comigo. Saulo, que se tornou Paulo, matou muitos cristãos, não apenas qualquer pessoa, mas cristãos. Ele literalmente estava tentando impedir a obra de Deus, assim como algumas pessoas fazem comigo. Mas ele levou isso a um passo adiante e realmente os matou. Ele realmente interrompeu a obra de Deus por meio daqueles vasos. E Deus, então, teve que levantar outros vasos. Ele fez pior do que essas pessoas estão fazendo comigo. Eles estão fazendo coisas ruins comigo, mas ele fez pior. E mesmo assim, Deus ainda o amou tanto que queria redimi-lo. Queria abrir os olhos dele, queria salvação para ele, queria libertação para ele. E ele foi ainda mais longe. Ele queria usá-lo para a sua glória. Queria trazer pessoas para o reino através de Paulo. E é algo incrível. Vai ainda além disso. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Ele foi o único que andou em milagres extraordinários, como diz na Bíblia em Atos 19:11. No fim, ele acabou sendo o mais honrado de todos os discípulos. Esse era o coração de Deus para Saulo,
antes dele se tornar Paulo. Então eu renovo minha mente, eu quero ter o coração de Deus para essa pessoa que está fazendo algo errado comigo. Se esse é o coração de Deus para Saulo, então isso é absolutamente o coração de Deus para essa pessoa. Eu posso fazer isso. Eu posso amar essa pessoa. E automaticamente, se você começar a renovar a sua mente, você vai parar de pensar em querer falar contra eles. Retribuir olho por olho. Você terá paz. Você até terá essa força para dizer: Eu os abençoo. Eu os abençoo e não quero que eles colham o que estão semeando, porque isso é muito ruim. Eu não quero isso para eles. Eu quero redenção para eles. Eu quero salvação para eles. Eu quero libertação para eles. Eu quero até que Deus ainda possa usá-los. Porque eu estou atrás do coração de Deus. E quanto mais mãos na obra, mais guerreiros no exército de avivamento dele. Mais pessoas serão salvas, curadas e libertas. Este é o coração de Deus. Então, esse é o meu coração. Eu adoto esse coração. E por isso, eu realmente quero que todos possam ser redimidos, para que mais mãos estejam na obra, para que mais pessoas possam ser salvas. Você apenas renova sua mente com isso e você pede a Deus para te ajudar. Amém? Isso é o que. Número 2, eu estava dizendo o que realmente me sustentou nos tempos difíceis de perseguição, nos ataques mais intensos. O que me manteve forte e o que me manteve seguindo em frente foi estar atrás do coração de Deus, apenas amando-o, me importando apenas com o que ele pensava e obedecendo. Mas o número 2 foi a segunda parte do mandamento: amar as pessoas. Deus estava me chamando para continuar ministrando em um ritmo rigoroso quando essa perseguição intensa veio contra mim. Na verdade, eu estava ministrando internacionalmente pela primeira vez, e toda semana eu pegava um avião no domingo depois do culto, depois de ministrar, e eu ministrava por 1, 2, até 3 dias às vezes. Como na Holanda, eu lembro que fiz isso. Outros países, 3 dias seguidos. E depois voltava no sábado, me preparava para o culto de domingo e ministrava na igreja no domingo, e depois fazia tudo de novo na semana seguinte. Então eu estava seguindo esse ritmo intenso no meio de tudo isso. Mas o que me manteve forte, me manteve seguindo em frente e nem sequer considerando desistir ou tirar uma pausa quando Deus não estava me pedindo isso, foi meu amor pelas pessoas. Adotar o coração de Deus para amar o seu povo. Porque Deus me chamou para ser um vaso da unção, para liberar a unção dele, para trazer salvação, cura e libertação para o seu povo. Deus escolhe usar vasos. A maior forma pela qual a salvação, a cura e a libertação vêm, a principal forma é através de vasos. E eu sabia que Deus estava contando comigo. Eu sabia que, se eu não aparecesse, haveriam pessoas que não seriam libertas. E assim Deus moldou meu coração a buscar o coração dele, onde eu passei a amar o povo de Deus. E eu via a dor deles. Eu via a escravidão deles. E eu sabia que Deus sofria. O coração dele sofria ao ver seus filhos presos e doentes por causa do diabo. E eu sabia que Deus queria me usar para libertá-los, curá-los e liberar a unção dele para que os olhos deles se abrissem para o seu amor e para que eles fossem salvos e para que se rendessem. Então eu mantive meus olhos nisso. Não importa o que eu estou passando por tempos difíceis, mas tudo o que importa é que eu amo Deus e eu amo o povo de Deus. Então eu vou focar em amar a Deus e amar o povo de Deus. Meu amor está me fazendo ser forte e continuar ministrando. Isso supera a dor que estou passando, os tempos difíceis que estou enfrentando, os desejos, os sentimentos que eu tenho de simplesmente querer ir para casa e chorar, tirar uma pausa, tirar umas férias ou fazer algo divertido ou algo para me distrair. Isso supera tudo, o amor pelas pessoas. Eu quero vê-las livres, vê-las curadas e salvas. Esse é o segredo que me sustentou. Essa é a única coisa que poderia ter me sustentado. Essa é a única coisa que pode te sustentar na perseguição e nesses ataques ferozes do diabo que Deus permite. Essa é a única coisa que pode te tornar forte, para que você não desista. É estar atrás do coração de Deus, amá-lo e amar o seu povo. Amém? Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 3.
Algumas pessoas serão sem amor e implacáveis. Elas caluniarão os outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão seus amigos, serão imprudentes, cheias de orgulho e amarão o prazer em vez de Deus. Elas agirão como religiosas, ou, em outra tradução, terão uma forma de piedade, mas rejeitarão o poder que poderia torná-las piedosas. Afaste-se de pessoas assim. Essas são as pessoas que Deus nunca pode confiar com a unção. Essas são as pessoas que muitas vezes querem tanto a unção. Essas são as pessoas, os cristãos, os chamados cristãos, que não se rendem completamente, que não negam sua carne, não negam seu ego e não se humilham. E sendo real com vocês, há muitos cristãos assim. Para ser sincera, essa é uma das razões pelas quais a unção é rara. Deus não pode colocar unção ali. E para ser honesta, porque isso tem sido tão predominante, esse estado de coração aqui que está sendo falado, isso se tornou tão comum e aceitável que o padrão no corpo de Cristo não é muito alto para a pureza. Pureza no coração. Humildade. Isso se tornou aceitável. As pessoas escondem esses motivos secretos. Elas escondem suas intenções. E isso é o oposto de buscar o coração de Deus. E isso precisa mudar no corpo de Cristo. Isso é o que Deus está fazendo agora ao purificar a sua noiva. E estou pedindo a vocês que elevem o padrão em suas próprias vidas, em seus próprios corações. Elevem o padrão de pureza. Não sejam assim. Não aceitem mais isso. Talvez a maioria dos amigos cristãos e familiares que você teve sejam assim, mas isso não faz com que seja certo. Suba mais alto. Eleve o nível. Deus precisa de você. Deus quer te ungir. E esse não é o caminho. Isso não traz glória a Deus. E você não pode esconder isso de Deus. Você não pode enganar Deus. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar os cristãos, mas você não pode enganar Deus. Amém? Aleluia. Então, Deus está pedindo a você agora para elevar o padrão no seu próprio coração, para que você não aceite essas coisas, para que você não aceite essas impurezas e esse egoísmo. E Ele também está pedindo que você não aceite isso na liderança. Não aceite isso dos seus mestres. Ele está pedindo para você elevar o nível. Tem que haver humildade. Não pode haver ofensa. Não pode haver um coração de olho por olho no meu coração, no coração do meu líder, no coração do meu pastor, no coração da minha mãe ou pai espiritual. Ou então, não é onde Deus está me chamando. Não pode haver esse ódio por outras pessoas, não pode haver ódio, traição e falar contra aqueles que fazem o mal contra você. Tem que haver amor pelos inimigos. É para isso que Deus nos chamou. Devemos amar nossos inimigos. Nossos líderes devem amar seus inimigos. Eles têm os inimigos mais difíceis, mas não importa, eles têm que amar seus inimigos. Temos que amar nossos inimigos. Isso é o que Deus nos chamou para fazer. Precisamos elevar o padrão no corpo de Cristo. Isso é inaceitável. Temos que amar a todos, não é difícil, com a força e o poder de Deus. Segunda Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Bem, na verdade, Jeremias 17:10. Vamos olhar primeiro para esse. Eu, o Senhor, examino todos os corações e conheço as intenções secretas.
Eu dou a todas as pessoas a devida recompensa de acordo com o que os seus atos merecem. Eu dou a unção. Eu confio a unção e recompenso e abençoo. Quando vejo que podem ser confiáveis com isso, eu vejo que seus motivos são puros. O Senhor examina todos os corações e conhece as intenções secretas. Você não pode se esconder de Deus. Para de tentar se esconder de Deus. Isso não vai funcionar. Ele pode ver tudo. Tudo. 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujos corações são totalmente comprometidos com Ele. Vou dizer isso novamente. Ouça com atenção. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujos corações são totalmente comprometidos com Ele. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando corações que estão atrás do dele. E o que ele faz quando encontra esses corações? Ele os fortalece. Alguns de vocês nunca viram esse alto padrão de pureza no coração antes. E por isso vocês acham que é impossível estar realmente totalmente comprometido com o Senhor, ter um coração verdadeiramente puro. Vocês não viram o exemplo, provavelmente não viram. Talvez nunca tenham visto um exemplo na liderança. E vocês mesmos enfrentam dificuldades com pensamentos impuros. E por isso sentem que isso é impossível. Mas a palavra de Deus diz que, se o seu coração for verdadeiramente comprometido com Ele, Ele te fortalecerá. O versículo que acabamos de ler antes diz que essas pessoas têm uma forma de piedade, mas negam o poder que poderiam torná-las piedosas. Deus não torna difícil ter um coração puro e realmente amar as pessoas. Mas você precisa primeiro querer isso. E precisa se render a Deus. Esse é o primeiro passo. Você precisa verdadeiramente, do fundo do seu coração, dizer: Senhor, eu te amo. O Senhor me deu tudo. E está me pedindo para te dar a minha vida. E eu quero te dar a minha vida. Eu me rendo completamente. Tudo. Eu entrego meus sonhos, eu entrego minha vontade, eu entrego meus motivos, eu entrego tudo. Eu quero perder minha vida agora para que eu possa verdadeiramente encontrar a vida em Ti, para que o Senhor possa me tornar uma nova criação, para que o Senhor possa entrar e ter o seu caminho e moldar meu coração para ser como o seu. Você precisa tomar essa decisão de verdadeiramente se render a Deus. Rendição real. Faça isso do fundo do seu coração. E entenda o que isso significa. Saiba que isso significa que você está realmente entregando os seus sonhos. Você está entregando seus motivos. Você está abrindo a mão das suas ambições egoístas. Você está deixando Deus tomar conta. Então, se você realmente está disposto a isso, quero te dar uma boa notícia. Deus encontrou um coração que é verdadeiramente comprometido com Ele. Mas alguns de vocês estão dizendo: sim, esse é o meu coração. Mas eu batalho o tempo todo com pensamentos impuros, motivos e sentimentos. Você já se esqueceu? Alguns de vocês, eu já ensinei isso tantas vezes, vocês precisam lembrar, precisam levar a palavra de Deus a sério. Vocês se esqueceram de que estão em uma guerra espiritual? Vocês se esqueceram de que uma das maiores formas pelas quais o diabo ataca é nos seus pensamentos e sentimentos? Os pensamentos e sentimentos que você tem nem sempre são seus. Os pensamentos e sentimentos que são seus são aqueles que você permite permanecer, crescer e nos quais você age. Esses são os seus pensamentos e desejos. E esse não é um coração totalmente comprometido com Deus. E esse é o coração sobre o qual o versículo fala, essas pessoas que têm uma forma de piedade, mas negam o poder. Mas se você puder fazer o que a palavra de Deus diz, se submeter a Deus, se render a Ele, querer agradá-lo, buscar o coração dele, seguir os princípios deles, que inclui se plantar em uma igreja onde o poder de Deus está presente para que você possa receber esse poder, que te ajuda a ser piedoso. Se você pode se render a Deus, seguir os seus princípios, receber a unção na sua vida, você vai rejeitar o diabo, você vai rejeitar suas mentiras
Eu não quero ter inveja, eu rejeito isso. Eu não quero que algo ruim aconteça com aquela pessoa, eu rejeito isso. Eu não quero competir com essa pessoa, eu rejeito isso. Eu não quero ter inveja dessa pessoa, eu rejeito esse pensamento. Eu não quero me obcecar com esse motivo egoísta, eu rejeito isso. Eu não quero me obcecar com esses sonhos que são bons sonhos, mas eu sei que não são os sonhos de Deus. Eu rejeito isso. Eu não quero ter esses pensamentos impuros sobre pessoas que eu não deveria ter. Eu rejeito isso. Eu não quero ter esses sonhos sexuais impuros. Eu rejeito isso. Eu não quero ter esses esquemas enganosos para manipular as pessoas e conseguir o que eu quero. Eu rejeito isso. Porque essa é a verdade. Alguns de vocês estão sendo caçados pelo diabo com motivos e pensamentos impuros. Eu sei disso. Porque o que eu disse, o que faz a unção vir é a pureza de coração. Então, quanto mais perto você chega da unção, quanto mais sério você está sobre Deus e está servindo a Ele agora. Você está servindo a Ele agora, você está vindo toda semana, você está levando isso tão a sério. O diabo vai te caçar. Para muitas pessoas, ele vai te caçar na área da pureza. Ele vai enviar pensamentos e sentimentos estratégicos que não são seus, que você não quer ter. Mas ele vai enviá-los, esperando que você ceda à tentação. Esqueça o princípio espiritual e aceite o poder de Deus para resistir o diabo e ele terá que fugir. E você receberá a unção para ser transformado. Então, antes de tudo isso, alguns de vocês precisam ser libertos agora. Sejam livres. Sejam livres de se sentirem condenados pelos motivos impuros, pensamentos e sentimentos que vocês têm. Se vocês não querem que eles estejam lá, eles não são seus. Mas vocês precisam amadurecer e fazer algo sobre isso. Aceitem o poder de Deus para serem transformados e pratiquem os princípios espirituais que Deus ordenou que vocês fizessem. Submetam-se a Deus, rejeitem o diabo e ele terá que fugir. Alguns de vocês precisam parar de serem vítimas. Parar de agir como vítimas. Parem de sentir pena de si mesmos. Parem de ter pena de si mesmos e renovem suas mentes com o que vocês aprenderam. E coloquem isso em prática. Submetam-se a Deus, rejeitem o diabo, renovem suas mentes. Isso não sou eu. Eu não quero esses pensamentos, eu não quero esses sentimentos. Diabo, você é um mentiroso, você tem que fugir. E isso é um princípio, ele tem que fugir. Então, alguns de vocês precisam parar. Parem de deixar o diabo tomar conta. Parem de negar o poder que Deus está dando a vocês. Vocês têm autoridade sobre todo o poder do diabo. Vocês estão recebendo a unção aqui para ajudá-los. E é isso que acontece. A Bíblia diz, podemos voltar para aquele versículo sobre negar o poder de Deus? Eles agirão como religiosos, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los piedosos. As outras traduções dizem que eles têm uma forma de piedade, mas negam o seu poder. Eles têm uma forma de piedade, mas rejeitarão o poder que poderia torná-los piedosos. Então, é muito simples. Se o seu coração é, eu quero estar atrás do seu coração, eu quero amar a Deus e amar as pessoas acima de tudo, eu não quero nenhuma impureza, eu não quero nenhuma inveja, eu não quero nenhum motivo errado, eu não quero isso. Eu tenho esses pensamentos e sentimentos, mas eu não quero isso. Então, isso não é você. Você tem um coração comprometido com Deus. Tenha confiança nisso. E saiba que você está no processo de ser transformado. Você está no processo de se tornar piedoso e ter um coração tão forte em pureza, que você nem terá mais esses pensamentos e sentimentos, porque você venceu o diabo. Ele não terá permissão para atacar dessa forma. E você será tão semelhante a Jesus que começará a sentir como Jesus sente. Se tornar como Deus, você nem sempre sente como Deus sente imediatamente. Você nem sempre sente um amor intenso pelos filhos deles e por seus inimigos de imediato. Mas está tudo bem. Deus ainda te vê como piedoso e puro e sem pecado. Mas você está nesse processo de transformação. Mas conforme você continua avançando, acessando o poder de Deus e aplicando os princípios dele, continuando a se render, renovando sua mente todos os dias, eu estou atrás do coração de Deus, rejeitando as mentiras do diabo. Algo incrível acontece.
onde o poder de Deus literalmente te torna piedoso em todas as áreas, até mesmo nos seus sentimentos. Você se torna mais parecido com Deus até nos seus sentimentos. Dia após dia, você continua fazendo isso e começa realmente a sentir como Deus sente. Você não sentirá mais inveja das pessoas. Você não sentirá mais essa impureza. Você se torna tão semelhante a Deus que cada parte de você, até mesmo seus sentimentos, são como os de Deus. Aleluia! E é aí que você se torna poderoso, porque o diabo pode cuspir na sua cara e você pode sorrir. Sim, literalmente. Eu já fui cuspida no rosto por demônios antes, mas isso não me abala. As pessoas podem cuspir no seu rosto, as pessoas podem falar mal de você, mas seu coração é tão semelhante ao de Deus que você não se abala. Você não precisa mais fazer aquele esforço de, eu preciso amar as pessoas, me ajuda a amar as pessoas, Deus. Mas você se torna mais piedoso porque aceitou o poder de Deus, você se rende todos os dias. Você busca o coração dele. Então agora, quando te machucam, você nem sente algo ruim no seu coração contra elas. Não é incrível? Essa é uma boa notícia. Fica ainda melhor. A recompensa. A recompensa. A recompensa por servir a Deus. Aleluia. Amém. 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 Deus chamou todos vocês para serem guerreiros nesse exército de avivamento, para estarem entre os primeiros de milhões, para serem líderes. Isso significa que Ele quer confiar a vocês a unção, muita unção. Ele quer confiar a vocês como líderes. Ele quer confiar a você responsabilidades, muito mais até do que você tem agora. Essa é a verdade. Esse é o começo do avivamento do fim dos tempos, e ele alcançará milhões ao redor do mundo. Essa é a verdade. Deus trouxe você aqui porque ele quer confiar a vocês muito. Então vocês precisam fazer isso, vocês precisam levar isso a sério se quiserem ser usados por Deus. Ou ele escolherá outra pessoa. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vocês estão sendo chamados agora e estão sendo testados agora para serem escolhidos. E não é tão difícil, é muito simples o que eu estou dizendo. Mas você precisa tornar esse jeito simples de viver sua vida. Esse jeito simples de estar atrás do coração de Deus, amá-lo, amar o povo dele, fazer isso o foco da sua vida, tudo o que importa para vocês. Morrer para si mesmo. Perderem suas vidas para que possam encontrá-la. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Amém. Deus é tão bom, amém? Eu sei que muitos de vocês foram libertos hoje. Deus trouxe essa mensagem na hora certa porque alguns de vocês estavam começando a se sentir desanimados, com pensamentos impuros. Eles não são vocês. Eles não são vocês. Vamos tirar um momento agora para sermos livres disso agora, amém? Deus vai libertar você agora. Ele vai libertar cada um de vocês que se sentiram para baixo, que se sentiram, eu não sou puro por causa dos pensamentos e sentimentos que eu estou tendo. Então, se esse é você agora, eu quero que todos se rendam completamente a Deus. Eu não vou forçar ninguém. Essa é a sua vontade, sua escolha, mas eu vou te encorajar. Essa é a melhor decisão da sua vida. Vamos todos ficar de pé agora. Essa é a melhor decisão da sua vida. Entregar toda a sua vida a Deus. Lembre-se de que isso significa tudo. Essas não são apenas palavras. Vocês precisam entender o que é uma verdadeira rendição. Isso significa suas ambições, seus sonhos, sua vontade, as coisas que vocês querem tanto. Isso significa tudo. Isso significa até mesmo os sonhos bons e piedosos. Eu tinha um sonho bom e piedoso de ser cantora, como meu chamado. Mas esse não era o sonho de Deus para a minha vida. Era ser uma apóstola e plantar uma igreja de ministério quíntuplo. Então, até mesmo os sonhos bons sonhos piedosos que vocês têm, entreguem todos a Deus. Alguns de vocês têm sonhos de casamento e filhos. Esses são sonhos lindos, bons e piedosos, mas vocês já entregaram isso a Deus? Deus está pedindo que vocês confiem a Ele todos os seus sonhos, sabendo que Ele é digno de confiança com seus sonhos. Ele é digno de confiança com toda a sua vida. Então, vamos tirar um momento agora. Todos fechem seus olhos. E tire um momento agora com Jesus, por um segundo. Tire um tempo para falar do seu coração. Sejam sinceros com Ele agora. Diga a Ele, Senhor, eu percebo que ainda não entreguei essa coisa.
Eu ainda não rendi essa coisa. Eu sei que o Senhor vê meu coração e eu cansei de me esconder. Cansei de fingir. Eu entrego isso. Fale com Deus agora. Fale em voz alta. Fale com Deus em voz alta. Não precisa ser alto, mas fale com sua boca. Deus vê seu coração. Cada parte do seu coração. Entregue tudo. Seja honesto com Deus agora. Seja honesto sobre esse motivo que você ainda não rejeitou. E diga: Deus, eu sei que o Senhor vê meu motivo. E eu não quero mais isso. Eu não quero mais que esse motivo impuro permaneça. Eu não quero mais reivindicar isso. Eu rejeito isso. Eu entrego isso. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro agora que todo espírito demoníaco que vem com essas mentiras, tentando fazer você se sentir impuro, tentando falar para você que nunca será capaz de agradar a Deus por causa de quem você é. Essas mentiras do diabo falando contra a sua identidade, essas mentiras, eu declaro que são mentiras. Elas precisam sair agora, em nome de Jesus. Que toda a impureza saia agora. Que todos os pensamentos impuros saiam agora, em nome de Jesus. Toda pessoa aqui que acreditou nessas mentiras do diabo, que você é impuro, que acreditou nas mentiras do diabo dizendo que esses pensamentos e desejos eram seus. Seja livre agora. Seja livre. Você é puro. Você é a justiça de Deus. É assim que Deus te vê. Você é puro. Você tem mãos limpas e um coração puro, eu declaro. Esses pensamentos e sentimentos não são seus. Deus tem orgulho de você. Ele vê seu lindo coração. Seu lindo coração que só quer agradá-lo, estar na vontade dele e buscá-lo. Ele vê isso e te adora. Receba o amor dele agora. Receba o amor dele. Receba o amor dele por você. Receba a admiração dele. Receba o orgulho dele por você. Deus viu você o obedecer quando foi difícil. Receba o amor dele. Receba o orgulho dele. Receba a admiração dele sobre você agora. Deus viu você amar aquele inimigo. Deus viu você ficar calado ao invés de reagir. Deus viu você negar sua carne. Receba o amor dele. Receba o orgulho dele. Deus viu tudo. Deus viu toda a sua obediência. Deus viu todas as dificuldades pelas quais você passou e como ainda escolheu servi-lo e obedecê-lo. Ele tem orgulho de você. Receba o amor dele agora. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu declaro que a partir de agora, o diabo não tem poder sobre seus pensamentos e sentimentos. O diabo não tem poder nem autoridade sobre seu coração. Você tem poder e autoridade sobre seu coração, sobre seus pensamentos, sobre seus sentimentos. Você tem autoridade. Você pode escolher amar a Deus e amar as pessoas o tempo todo. Você pode escolher obedecer a Deus. O diabo nunca pode escolher. Você pode escolher. Você tem autoridade. E eu declaro que, ao rejeitar cada um desses pensamentos impuros e desejos enviados pelo diabo, ele terá que fugir. Você tem autoridade. Ele tem que fugir. O diabo tem que fugir em nome de Jesus. Você tem a vitória. Você será purificado. Você se tornará mais piedoso. Você permanecerá na vontade de Deus.
Você será um vaso em que Deus pode confiar. Você será ungido. Você receberá mais unção. Você cumprirá seu propósito. O diabo não pode te levar. Você pertence a Deus. Seu coração é puro. E Deus quer te escolher. Você será um escolhido. Eu declaro isso em nome de Jesus. O diabo perdeu hoje. Ele nunca mais poderá te enganar a partir de hoje. Você é puro. Você é a justiça de Deus. Essa é a sua identidade. Obrigada, Jesus. Seja livre. Seja livre. Receba o amor de Deus agora. Eu libero o fogo do Espírito Santo sobre cada pessoa agora. Narakia barobara sikia la. Ashara harabarabara sikia rabaravakia malakara. Amana sikia rabaravara shikia. Se há alguém aqui que sente que quer receber o poder de Deus para ajudá-lo, se sente que precisa o poder de Deus, se sente que tem rejeitado isso, se deseja, vem agora para frente. Se você sente que quer rejeitar esses motivos, se não quer mais esses maus motivos e precisa de ajuda, precisa do poder de Deus. Se sente que quer se arrepender de ter segurado esses desejos, pensamentos e motivos impuros, que não os negou, venha para frente agora. Obrigada, Jesus. Eu libero o fogo do Espírito Santo para te ajudar. Que ele te encha agora com o fogo do Espírito Santo. Que ele te ajude agora a ser cheio com o fogo do Espírito Santo, essa unção. Seja cheio com o fogo do Espírito Santo agora. Seja cheio com o fogo do Espírito Santo agora. Receba a unção. Receba a unção. Rabarashikia manosuka rabaravara sikia laka. Receba essa unção. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba o fogo do Espírito Santo. Receba essa unção para te ajudar agora. Receba essa unção para te ajudar agora. Receba o fogo do Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Receba o fogo do Espírito Santo para te ajudar agora. Obrigada, Jesus. Receba o fogo do Espírito Santo para te ajudar agora. Receba essa unção, esse poder para te ajudar. Obrigada, Jesus. Eu libero esse fogo do Espírito Santo, essa unção para te ajudar agora. Para te ajudar agora. Que você se torne mais piedoso a cada dia. Eu libero isso. Eu libero isso agora sobre você. Receba isso agora. Receba isso agora. Receba o poder de Deus para te ajudar. Receba o fogo do Espírito Santo para te ajudar. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora em nome de Jesus. Receba agora. Receba agora. Receba agora em nome de Jesus. Eu libero essa unção, esse poder de Deus para te ajudar agora. Receba agora. Receba agora. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. O diabo perdeu. O diabo perdeu hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Pureza, pureza. Corações puros aqui. Corações vitoriosos aqui. Corações segundo o coração de Deus. Diga agora: Deus, eu quero estar atrás do seu coração. Eu só quero a sua vontade. Eu não quero os meus sonhos. Eu quero os teus sonhos. Eu entrego meus motivos impuros que guardei e deixei crescer. Toma conta da minha vida. Ajude-me a buscar seu coração
todos os dias. Ajude-me a nunca esquecer de buscar seu coração. Ajuda-me a amá-lo da melhor forma, da forma que o Senhor quer ser amado. Ajude-me a amar o seu povo. Ajude-me a vê-los como o Senhor os vê. Ajude-me a amar meus inimigos. Eu quero ser como o Senhor. Eu preciso da sua ajuda. Eu peço a sua ajuda. Eu me humilho. Eu entrego meu ego, minha reputação, o que as pessoas pensam de mim. Eu só quero que o Senhor se agrade de mim. Eu me rendo. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que você cresça no amor de Deus. Que você cresça no amor de Deus todos os dias. Que seus olhos se abram para o amor de Deus todos os dias. O amor dele por você. O mundo diz que você precisa se amar primeiro. Mas, na verdade, você precisa ver o amor de Deus por você. Aceite-se. Mas não ame a si mesmo primeiro. Não ame a si mesmo. Aceite-se. Aceite o amor de Deus. Veja-se como alguém maravilhosamente criado. Mas não ame a si mesmo. Perca a sua vida, diz a Bíblia. Ame a Deus e ame as pessoas. Não há um terceiro mandamento que diz, ame a si mesmo. Não ame sua reputação. Não ame como as pessoas te veem. Não ame seus sonhos, sua vontade. Ame os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Esqueça-se de ti mesmo. Coloque os outros em primeiro lugar. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Sei que estamos todos aqui agora, mas esse é um momento importante para entregar a Deus. Sempre que você semeia para Deus, Ele libera mais da sua unção. E Deus está pedindo agora que você semeie para essa colheita de unção sobre sua vida. Alguns de vocês sabem que precisam de ajuda. Alguns de vocês lutaram com isso a vida inteira. Vocês lutaram com os pensamentos e desejos impuros. Então, vocês precisam de mais ajuda nessa área. Vocês precisam colher mais dessa unção em suas vidas. Então, Deus está pedindo que agora vocês semeiem essa semente para Ele. Ao semear isso na terra, diga, Senhor, eu não quero mais esses pensamentos e desejos impuros. Eu os rejeito, mas ainda assim o diabo é forte. Eu preciso da sua ajuda, Deus. Eu clamo por mais da sua unção. Com essa semente, eu creio que colherei mais da sua unção, mais da sua ajuda. Eu não quero mais negar o seu poder. Vou semear para colher mais da sua unção. Ele quer que você venha com esse coração humilde agora. E peça a Ele dessa forma, amém? Então, alguns de vocês podem ir até os seus lugares e prepararem sua semente. Se você estiver dando pelo celular, não precisa sair do lugar. Você pode permanecer aqui. Se você realmente tem tido dificuldade com isso, se realmente tem lutado nessa área, essa semente é importante. Leve isso a sério. Leve isso a sério. Leve isso a sério, acessando mais do poder de Deus. Leve isso a sério. Eu preciso da sua ajuda, Deus. Eu preciso mais do seu poder. Todos nós temos fraquezas diferentes. Para algumas pessoas, essa é a fraqueza, a pureza do coração. Algumas pessoas cresceram sem pais,
que tinha um coração puro, e isso se tornou uma fortaleza em suas vidas. Então, leve isso a sério. Peça a Deus mais do seu poder. Humilhe-se e diga: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho, eu preciso de mais de Ti, mais do seu poder para me ajudar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aqueles que estão assistindo online, se os moderadores puderem informar como contribuir, o link está na bio. 5fchurch.org/give. Isso é para você tanto quanto para cada pessoa que está aqui. Deus está fazendo algo muito poderoso agora. Há envelopes na parte de trás das cadeiras. Se quiser dar online, o link é 5figreja.org/give. Levantem suas sementes agora ou seus celulares, se estiverem dando online. Obrigada, Jesus. Eu libero mais dessa unção agora sobre cada uma dessas sementes. Eu declaro primeiro que não haverá mais falta na sua vida, mas haverá abundância de vida, haverá abundância em suas finanças. Vocês não passarão necessidade. Vocês não precisarão mais se preocupar constantemente com contas, pagamentos, dificuldades financeiras. Recebam abundância agora. Recebam mais do que o suficiente para que Deus possa usar sua semente para o reino dele. E eu declaro agora sobre cada semente, sobre aqueles que estão semeando especificamente por isso, por mais o poder de Deus para ajudá-los com seus corações. Eu libero mais dessa unção sobre essa semente agora, em nome de Jesus. Eu declaro que o diabo saia dos seus corações agora. Alguns de vocês têm lutado, rejeitado tantas vezes, mas ainda sentem que ele está ali. Eu declaro que ele tem que sair agora, em nome de Jesus. Saia desses corações agora. Saia dessas mentes agora, diabo. Eu declaro em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Recebam essa unção agora. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Os cestos foram trazidos para frente? Os cestos estão ali, nos lugares de costume. Vocês podem colocar suas sementes no cesto ou no altar agora. Cada um pode trazer sua semente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu te abençoo. Obrigada, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, por este momento puro e santo. Este momento transformador. Um momento de remoção das impurezas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor.